Elizabeth Raimunda de Carvalho Gontijo é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. É psicóloga com especialização em Psicologia Médica pela UFMG. Trabalha na área clínica com psicodiagnóstico e psicoterapia. A ênfase de seu trabalho está na psicologia cognitiva. Em sua dissertação de mestrado, investigou o fenômeno e a prática católica da oração, conhecida como o Terço dos Homens. Sua dissertação de mestrado será o tema do Religário de hoje, com o título Filhos de Maria, uma devoção em torno à reza do terço. Seja bem-vinda, Elizabeth. Você quer sugerir um tema, fazer um comentário, dar alguma sugestão aqui para a nossa equipe? Isso pode ser feito pelas redes sociais. Pelo Twitter, @Flávio Senra, pelo Facebook, através da nossa página, Religário Conhecimento e Religião. Mas você pode também ter notícias do programa e entrar em contato com a nossa equipe através da nossa página, tvhorizonte.com.br/religário. Elizabeth, antes da gente começar, quero lhe dar parabéns pela sua tese. Os telespectadores podem ver aqui o título Filhos de Maria, uma devoção masculina em torno à reza do terço, defendida no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O orientador foi o professor Pedro Ribeiro. Como é que você chegou a esse tema, Elizabeth? Bom, eu fui criada em Itaúna e passei a minha vida inteira sabendo da devoção das pessoas à Nossa Senhora da Gruta, e eu mesma frequentava a Gruta de Itaúna. E um dia, à noite, numa quarta-feira, meu pai me pediu que eu levasse à gruta para rezar o terço. Eu fui e, para minha surpresa, ao chegar lá, fiquei assustada com tantos homens chegando para rezar o terço, todos uniformizados, com um terço na mão, ou um terço pendurado no pescoço, ou enrolado no braço, como se fosse um adereço. Eu fiquei impressionada com aquilo ali e curiosa, né? Que fenômeno seria aquele? Tantos homens chegando, né? Com uma camisa, com uma mensagem tão explícita, uma imagem de Maria e dizeres alusivos à Nossa Senhora. E comecei a procurar notícias sobre isso e fiquei sabendo que era um movimento imenso. Eu fiquei ali no carro, parada, curiosa, né? Prestando atenção na quantidade de homens que chegavam. Depois, mais tarde, eu entrei no mestrado e resolvi, né, pesquisar esse tema, tentar compreender melhor o que se passava ali naquele Sim. Então, antes da local. gente conhecer o que é que você descobriu com a sua pesquisa, eu queria saber também um pouco sobre a origem da devoção mariana em Itaúna. Qual que é a história desse fenômeno? Itaúna, em 1955, teve uma devoção mariana muito forte, porque por causa de aparição nesse local. Então, a gente tem relatos de que Nossa Senhora teria aparecido para 3 crianças inicialmente, e depois para outras pessoas, nesse local onde foi erguida uma gruta. Então, nessa época, a devoção mariana teve um impulso muito grande. Depois, ela ficou estabilizada e agora, com o terço, ela foi revitalizada. O Terço dos Homens começa quando? O Terço dos Homens de Itaúna começa em agosto de 2006. É recente. É recente. Sim. Na época da minha pesquisa, quando eu comecei, tinha 3 anos. Sim. E é o primeiro grupo? Não. O grupo mais antigo de Terço dos Homens, ele fica em Sergipe, mais precisamente em Itabi. E esse terço começou em 1936 e funciona até hoje. Sim. Tem um outro grupo também muito grande, que é o Terço dos Homens Mãe Rainha, que é ligado àquele movimento da Mãe Rainha, que não é o mais antigo, mas é um grupo que ele é muito grande, são muitos grupos associados. Sim. E que relação tem o Terço dos Homens com outros movimentos de característica mariana, por exemplo?
Bom, a devoção mariana mesmo, né? É uma forma de valorizar essa devoção mariana para fazer como é que fala? A prática do grupo é sempre a da reza do terço Sempre ou da há reza... outras atividades? Não, eu visitei vários grupos de terço dos homens, né, na época da pesquisa. Em geral, é só a reza do terço. Alguns leem o evangelho, mas muito poucos. No geral, é só a reza do terço mesmo. Sim, e a reza do terço é dos homens, não há mulheres nesse... Sempre dos homens, né? É um grupo masculino. Mesmo lá em Itaúna e em outras paróquias onde há a reza do terço, geralmente tem um dia do terço das mulheres, um dia do terço da família. Em alguns lugares já tem um terço das crianças, mas esse terço dos homens, ele é sempre, a característica é essa. É um grupo apenas masculino. E esse grupo masculino, você observou se há uma idade específica, uma faixa etária, um determinado segmento social que se expressa mais, ou ele é bem diversificado? Eu pesquisei especificamente o grupo de Itaúna. O meu trabalho foi feito lá. E é um grupo muito variado. Tem todas as idades e todas as classes sociais. Sim. Jovens? Jovens, muitas crianças. Então, tanto a gente vê o pai com criança no colo, trazendo, né, um filho pela mão, quanto a gente vê os filhos trazendo um pai mais idoso, né, já com dificuldade de locomoção. Sim. E no caso, há algum acompanhamento, alguma autoridade eclesiástica acompanha, algum membro um sacerdote acompanha esse grupo? Quem fundou o terço foi um padre, Padre Adilson Neres. Ele, na época, era um padre recém-formado, ele tinha recém-ordenado, ele tinha ordenado no meados de 2005 e o terço começou em agosto de 2006. E ele que convidou 17 homens, o primeiro terço foi rezado com 17 homens, porque ele frequentava a gruta e via homens rezando sozinhos lá. Então ele resolveu convidar 17 homens para rezar o terço todos juntos e combinaram na quarta-feira à noite, às 20 horas. E esse padre, ele ainda acompanha o terço. Atualmente, ele foi transferido para uma cidade próxima, que chama Igaratinga. Mas ele vem com frequência às quartas-feiras para a reza do terço. Sim. E, além dele, tem um outro padre, o padre Nilo Caetano, que frequenta o terço também. São só esses dois. São essas pessoas que acompanham. E o grupo, você estudou Itaúna, né? Esse grupo ele mantém contato com outros grupos? Há alguma organização que ultrapasse o ambiente, esse local da reza do terço? Tem. O terço dos homens, ele é um movimento que está crescendo demais. Na minha cidade, eu já ouvi falar da reunião do terço dos homens na Igreja Catedral, em Juiz de Fora, por exemplo. Isso. Então, assim, acho que muitas e muitas paróquias já têm o terço. Sim. E eles já fazem encontros nacionais. Esse ano, em Aparecida do Norte, em fevereiro, teve o encontro e a notícia que eu recebi, 15 mil homens se reuniram lá para uma reunião. Sim. Bom, vamos chamar o intervalo e quando a gente retornar eu quero saber, então, o que é que você tem a nos dizer sobre esse fenômeno, né? Sua formação em psicóloga, a sua orientação foi no âmbito das ciências sociais, no mestrado. O telespectador, então, vai poder saber o resultado da sua pesquisa sobre o terço dos homens lá em Itaúna. O Religária de hoje fala sobre Filhos de Maria, uma devoção em torno à reza do terço. Nós estamos conversando com a mestre em Ciências da Religião, Elizabeth Gontijo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.